Irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Meus irmãos, iniciando aqui a nossa transmissão, no nosso horário aí, 5 minutos depois, já aí dando uma tolerância aí para os irmãos irem se preparando para a nossa lição de hoje, nossa aula 2. Então, os irmãos da nossa igreja presbiteriana Betel de Alagoinha, sejam bem-vindos. E também aqueles que irão nos acompanhar aí pela página no Facebook, também são bem-vindos à nossa transmissão aqui. Certo? Eu vou dar um tempo para poder alguns irmãos aí estarem acessando. Também recompartilhar essa live na nossa página do Facebook. Ela está no perfil, está sendo transmitida pelo perfil. Eu vou estar recompartilhando também na página do Facebook. Você que desejar nos ajudar, fique à vontade para compartilhar aí a nossa live. Fique à vontade para interagir com suas perguntas. Cada um dos irmãos aí é muito bem-vindo, certo? Aqui a nossa transmissão. Só um minutinho, só para eu compartilhar aqui na página da igreja. Então, estou publicando agora na página da igreja. Os irmãos que estiverem acessando aí o nosso chat, eu já vi que irmão Emerson chegou aí. Boa noite, graça e paz, meu irmão Emerson. Eu vou compartilhar o link da live no chat, e aí os irmãos fiquem à vontade aí para me ajudar compartilhando lá no WhatsApp e em outros locais aí. Fiquem à vontade para recompartilhar esse link aí que dá acesso aqui à nossa aula, certo? Ok. Então, antes de iniciar, esperando aí os irmãos, eu respondi ao nosso irmão presbítero Isvanildo sobre a idade, e só para trazer aqui o dado da nossa Constituição, nosso manual presbiteriano, no capítulo 4, na seção oficiais, o artigo 25, parágrafo 1º, eu vou ler aqui, mas a resposta está no 2º. No 1º diz assim: esses ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. Para o oficialato só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Parágrafo 2º, artigo 25. Certo? Então, é necessário ser maior, civilmente capaz, mas é claro que precisa ter vocação, né? E geralmente, quando a pessoa é muito jovem, é raro, existem vocações assim, mas é mais raro. Mas a Constituição ampara aí pessoas de maior, membros da igreja, elas podem ser indicadas, e se o conselho aprovar que concorram, né, então podem participar do processo seletivo e, confirmados pela igreja a sua vocação, exercer o presbiterato. Mas é muito raro, né, alguém com 18 anos aí exercer o presbiterato. Irmã Zuleide, graça e paz, irmã Elda também chegando aí, sejam bem-vindas. As irmãs fiquem à vontade. É importante as mulheres também conhecerem desse assunto, né, porque irão votar. Seus maridos também poderão exercer o presbiterato e o diaconato. Então é muito importante que as mulheres estejam atentas, né, como cristãs, como esposas, mulheres, estejam atentas aí a esse curso também, embora ele é um treinamento voltado aí para os homens, né, mas acaba sendo para a igreja também, pelo conteúdo também é para a igreja. Ok? Irmãos, então vamos aí dar início à nossa aula. Vamos orar, né?
A aula fica gravada, então não há prejuízo para aqueles que chegarem depois, poderão ver depois a gravação da nossa aula. Então vamos orar e dar início à nossa exposição. Oremos ao Senhor então. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome em toda a terra, especialmente na Tua igreja, no Teu povo, na vida do Teu povo. E te agradecemos, ó Deus, pela Tua igreja aqui em Alagoinhas, a nossa igreja local. E também, ó Pai, estamos aqui servindo ao Teu povo, a edificação. E precisamos da graça do Senhor, precisamos ter líderes na nossa igreja, presbíteros, diáconos, para compor o nosso conselho, a nossa junta diaconal. E temos orado, e nesse momento queremos nos preparar para, no momento certo, indicar e votar. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa os homens, as mulheres, o Teu povo de modo geral, e que o nome de Cristo seja exaltado nesta igreja, ó Pai. Que o Senhor fortaleça a igreja com a Tua palavra, com esses ensinamentos, e que assim possamos ter a bênção de ter homens vocacionados, homens chamados pelo Senhor para exercer esse trabalho que é para Ti, que é para a glória do Teu nome. Perdoa as nossas faltas, fala conosco, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então já oramos, já aí esperamos aí os irmãos chegarem aí na nossa live. Então, irmão Marcos aí, seja bem-vindo, meu irmão, presbítero Romeu. Então vamos seguindo aí a nossa exposição da nossa classe aqui, ok? Hoje eu estou em casa, nós tivemos um problema aí na internet, na igreja, e hoje choveu muito, até que parou agora perto da hora do nosso encontro presencial, mas tendo em vista a falta da internet lá e a dificuldade que a chuva causa, né? Alguns irmãos conseguem ir, outros não. Então eu convoquei os irmãos para estarmos juntos aqui pela transmissão e assim fica melhor para todos nessa situação, nesse contexto aí. Mas vamos então seguindo aí. O texto base aí da nossa lição, como da lição anterior, 1 Timóteo 5:22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Então, nesse momento da igreja, nessa situação de uma necessidade de eleger oficiais, nós temos que orar, temos que ter cautela, precaução e não fazer nada de modo precipitado, né? E realmente buscar a direção do Senhor, orar, pedir a intervenção de Deus na vida da sua igreja para que possamos encontrar pessoas realmente em condições de exercer as suas funções na igreja. Eu não me lembrava do nome do autor desse texto que estamos estudando na nossa classe. É um texto traduzido pelo reverendo Everton Tocafique. Meu abraço aí ao reverendo Everton, homem de Deus. Tem traduzido muitos bons materiais. E esse material ele traduziu em 2014, né, quando ele era pastor lá em Porto Velho, na primeira igreja. E o título do texto é Como Selecionar os Presbíteros e Diáconos, escrito por reverendo Ronaldo Barros. Então é uma tradução desse material, desse reverendo aí. É o material que estamos aqui acompanhando na nossa classe, certo? Irmãos, então vamos continuar de onde paramos. Nós paramos nesse ponto aí, então vamos voltar a ele e continuar a avançar então a partir desse ponto. Tudo bem? Então, ponto que iremos tratar agora, o ponto 3.3 do texto do reverendo Barnes. Então o ponto é a instrução da congregação, que é isso que estamos fazendo agora.
né? Que é isso que estamos buscando agora. Então a igreja, a congregação, tem uma grande responsabilidade de não errar na escolha da sua liderança, daqueles que vão ser a liderança, que vão conduzir o trabalho, os oficiais da igreja. Então é a responsabilidade da igreja reconhecer os vocacionados. É a responsabilidade da igreja. Se a igreja não está conseguindo reconhecer, é porque talvez não esteja instruída e não sabe o que deve buscar. E acaba usando outros critérios falsos, para escolher os seus oficiais. Às vezes porque o candidato às vezes tem recursos, tem dinheiro, às vezes o candidato já tem uma liderança na vida pública, social dele, na comunidade. Mas, como estamos argumentando, a vocação da igreja é diferenciada. E nós temos que usar os critérios da palavra de Deus. Certo? Então, a igreja tem que estar atenta, a igreja tem que estar instruída, a igreja tem que observar os indivíduos, os membros, que vão manifestar essas habilidades, esses dons, e ter a liberdade de conversar com essas pessoas e abrir o seu coração e dizer: ó, irmão, eu entendo que o irmão seria um bom presbítero, o irmão seria um bom diácono, eu vejo dons na vida do irmão, habilidades que lhe capacitariam a servir bem. E aí essa pessoa, isso seria uma espécie já de uma indicação, né? Essa comunicação é uma indicação ainda informal, quando o irmão chega para outro irmão e diz: ó, irmão, eu vejo que o irmão dá aí a entender que tem habilidades para essa vocação X ou Y, né? Então, isso é importante na vida da igreja, né? A igreja reconhecer aqueles irmãos que já servem a igreja, que já manifestam aí habilidades específicas na vida da igreja, certo? O próximo ponto é: o conselho pode propor a eleição e ordenação de seus oficiais. Então, aí esse pastor não é brasileiro, né? Não é da IPB, então ele está passando aí para nós uma ideia, um ideal de como seria essa indicação e eleição de oficiais. Então, para nós, muitas vezes, infelizmente, nós propomos uma eleição quando acaba o mandato, né, do irmão, acabou o mandato aí de algum irmão, né, ou está faltando pessoas ali para compor o número dos oficiais, então a gente às vezes tem que propor eleição. Mas seria muito bom, e aí nós devemos orar sempre, para que essas vocações surjam, né? Como seria bom se acontecesse o que o texto está dizendo aí, né? Depois de reconhecer que já existem homens preparados com dons, né? A igreja reconhecendo essas habilidades dentro da membresia da igreja, e então o conselho, vendo isso, propôs uma eleição e ordenação, né? Então o procedimento em geral para chegar a essa eleição e ordenação é uma variação de 5 aspectos: indicação, treinamento, exame, eleição e ordenação. Então, nós, como é que nós fazemos, né? Então, realmente, nós lançamos um edital de eleição, os irmãos indicam. Geralmente, então, depois desse edital, a gente está fazendo esse treinamento aqui. Depois tem o exame, o candidato passa pelo conselho, é examinado. Se aprovado, vai para a eleição. Sendo eleito, então ele vai ser ordenado ao seu ofício. Vai ter a imposição de mãos do conselho, dos presbíteros, né, dos ministros, presbíteros e pastores presentes. Receberão então o seu ofício, são empossados no seu ofício e vão exercer então sua liderança ali, seu ofício na igreja. Certo? Então, esse ponto aí mostra aí essa atividade aí, né? Essa sequência de atividades até esse caminho aí até chegar alguém a ser um oficial da igreja. Veja que não é um caminho simples, é um caminho que tem aí
a sua dificuldade, suas etapas, para que realmente se verifique que o irmão, que o candidato tem vocação, tem os dons. A confirmação da igreja é importante, ou seja, não é só a pessoa dizer, não, eu vou ser presbítero, eu vou ser pastor, eu vou ser missionário, e a igreja não reconhece. Então, muitos se lançam dessa maneira a algum trabalho na igreja e não esperam pelo reconhecimento e apoio da igreja. Isso é muito ruim. E aí depois essas pessoas querem receber apoio, né, mas elas não têm aí uma validação da sua vocação pela igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Certo? Vamos ver se alguns irmãos já entraram aí na nossa live antes de avançar, e os irmãos fiquem à vontade para trazer perguntas, né? Irmã Soraya, irmão Isvanildo. O som está com eco, é só no meu? Está melhor agora o som. Eu não sei, eu estou usando o som do computador, não sei, se continuar ruim os irmãos avisam, mas em tese está tudo tranquilo aqui, as configurações normais, certo? Mas parece que melhorou, Ismael disse que melhorou, está melhor agora. Irmã Josi Matos aí, graça e paz também. Ok, então vamos seguindo aí. Ponto 3.4.1, a indicação de candidatos, certo? Então, nós vimos aí que informalmente é bom que a igreja esteja orando e sempre verificando, né, ali, observando os irmãos que já servem, que já demonstram habilidades na vida da igreja, para incentivar esses homens, esses irmãos. Quem sabe esse irmão que está aí já na igreja, que já serve, ele é um futuro presbítero, um futuro diácono, algum irmão que ainda não exerce essa função, né, a sua função aí. Então, os membros da congregação, da igreja, devem ser convencidos, né, dos dons destes irmãos. Irmãos que já servem à igreja, na misericórdia, né, então irmãos que já demonstram habilidade de supervisão, de ensino da igreja. E a indicação, então, é propor a esse irmão que se submeta à eleição da igreja, certo? E aí, quando o conselho lança o edital, e aí tem a ficha de indicação, você pede apoio, e aí essa indicação ela se torna formal, né? Então, na nossa igreja, no nosso sistema, aí no nosso edital, você vai indicar o candidato formalmente para o conselho, para ser avaliado pelo conselho. Então, nós vamos estabelecer aí no nosso edital, né? Tudo indica, logo mais aí nós vamos reunir o conselho, o edital já está pré-pronto, mas para só estabelecer as datas, as vagas e etc. Então, você vai conversar com o candidato também, né? Ver a disponibilidade do candidato, se há também da parte dele um reconhecimento de que ele tem essas habilidades, e aí depois você vai fazer a ficha lá, indicar para que ele concorra à eleição, certo? Quando se marca a data para receber as propostas de candidatos, então tem que animar aos membros da congregação a dar formalmente o nome de um irmão que eles creem ser adequado para ser um de seus líderes. Então, às vezes a gente abre o processo de indicação e ninguém indica ninguém, né? Isso não pode acontecer. Nós temos que estar orando, nós estamos sendo instruídos, então, desde já, ainda vai demorar um pouco para chegar a esse momento. Então, desde já, a igreja deve estar orando, observando os irmãos, certo? Para poder chegar na hora, quando chegar a hora, indicar. Então, esse irmão será examinado pelo conselho dentro das datas apresentadas para a igreja. Então, é assim que vai acontecer o processo de indicação, né, desse irmão e a avaliação desse nome. Então, o irmão pode indicar e o conselho também tem autoridade para avaliar e conversar com o candidato e ver se realmente ele tem condição de concorrer naquele momento. Às vezes o irmão até é um bom nome, mas algumas vezes no conselho é verificado de que não é a hora daquele irmão. Ainda é cedo, então algumas pessoas que
se tornaram presbíteros ou diáconos, muitas vezes na primeira indicação eles não chegaram a participar ou a ser eleitos. E aí no outro momento foram, mas tudo isso é importante na vida da igreja, tudo isso é preparatório, certo? Para a vida dos irmãos e da igreja. O treinamento de candidatos. Em muitas igrejas, após serem recebidos os nomes dos candidatos, inicia-se um período de treinamento da parte dos líderes. No nosso caso aqui, antes da indicação, antes de termos nomes, nós já estamos treinando a igreja, preparando a igreja até para indicar. E esses irmãos também, a gente vai dar aqui um treinamento sobre as habilidades, algumas questões, certo? Então, é necessário que os candidatos estejam atentos, os homens, os possíveis candidatos estejam atentos, né? Existem aí também, a gente pode tratar depois, existem cursos sobre a constituição da igreja. Eu estou trazendo na nossa escola bíblica estudos sobre a doutrina da igreja, a confissão de fé da igreja. Então você que é homem, você que é pai de família, você que é líder da sua casa, às vezes você já é um líder na sociedade, você pode ser um líder na igreja, você precisa conhecer a doutrina da igreja. A nossa confissão de fé, os catecismos da igreja. O meu papel, o papel nosso como ministros da palavra, é capacitar os membros a conhecer a nossa doutrina, os assuntos doutrinários, a constituição da igreja, certo? Porém, há um detalhe interessante aí que o autor nos traz, certo? Que às vezes a gente fica com medo, mas pastor, ninguém nunca está pronto. Ninguém nunca está pronto para... Jamais estamos totalmente preparados, né? Alguém que tem essa vocação muitas vezes tem essa humildade, e a gente nunca se sente completamente preparado para exercer os ofícios. E de fato, a vocação vem de Deus, como estamos afirmando. Então, não é o treinamento apenas que forma um presbítero, um diácono, assim como um pastor, um missionário, etc. Não há uma quantidade de treinamento que faça de um homem um diácono ou um presbítero. Somente Deus equipa os homens para servir como diáconos ou presbíteros. Então é Deus que chama, é Deus que dá habilidades, é Deus que dá dons para os homens servirem na igreja. Porém, isso não anula o treinamento também, o treinamento formal da igreja. Mas, no final das contas, pesa muito a vocação. Conta muito a vocação. Conta, em certo sentido, mais do que o treinamento formal. Porque uma pessoa vocacionada pode ser carente de treinamento, de conhecimento da Constituição, dos catecismos, da confissão de fé, mas ele pode ter a vocação genuína. E uma pessoa pode conhecer profundamente a confissão de fé e etc., e pode não ter vocação. Certo? Pode ser um conhecedor aí da Constituição e não ter a vocação. Então, a igreja deve desejar pessoas vocacionadas e também preparadas. Mas a vocação, em certo sentido, é ainda melhor. Claro, os dois é melhor, vocação e treinamento. Mas a vocação é muito importante. Ok? Vocação... treinamento não substitui vocação, é chamado da parte do Senhor. Ok? Nas igrejas presbiterianas se requer dos oficiais que adotem e subscrevam o sistema de doutrina da confissão de fé de Westminster. Então, na nossa denominação, nas igrejas presbiterianas, espera-se que os líderes, subscrevam. Algumas igrejas até exigem muito dos membros também. Mas é impossível que alguém seja capacitado da noite para o dia. Até mesmo na questão da confissão. É impossível. Que se a pessoa ela não tem o domínio do conhecimento confessional, não é em 2, 3 semanas, um mês que a pessoa vai se tornar um perito em confissão de fé.
certo? Mas essas pessoas devem amar a doutrina e desejar continuamente aprender, porque na verdade nós estamos aprendendo continuamente, né? É bom que seja alguém já maduro, né, treinado, mas o mais importante ainda, né, é que essa pessoa seja ensinável e que deseje aprender e ensinar a verdade, a doutrina, deseje crescer no conhecimento da verdade, segundo as Escrituras e segundo a nossa confissão de fé, que é uma exposição da Bíblia, que é a doutrina bíblica fielmente exposta. Nós cremos que a nossa confissão de fé é tão somente Bíblia explicada de modo fiel, né? Então, por isso que é importante subscrever a confissão de fé de Westminster, porque é ser bíblico. Para nós, presbiterianos, termos pastores, presbíteros e diáconos que subscrevem a doutrina presbiteriana confessional é a mesma coisa que dizer assim, são homens de Deus, homens da Bíblia, homens fiéis à palavra, homens maduros na fé, né? Então, homens que não são levados por todo o vento de doutrina, né, pela artimanha de homens que induzem ao erro, mas homens que irão ser instrumentos de edificação para a igreja, de conhecimento para a igreja. Quando terminar o período de treinamento, cada um dos candidatos deve ser encaminhado ao conselho a fim de serem avaliados e para garantir que cumpram os requisitos. Aí entra o testemunho pessoal dos candidatos, conhecimento das Escrituras, que espera-se que seja profundo, compreensão das doutrinas da nossa fé reformada, também espera-se dos candidatos conhecimento da nossa fé bíblica e reformada. Vamos ver se tem perguntas aí. Vamos ver como é que está a transmissão, se tem perguntas. Para Vitor Romeu está bom, Zuleide está bom, Josi está bom. Ok, não tem perguntas até agora, mas aparentemente está tudo bem aí com a transmissão. Então vamos seguindo aí. O exame dos candidatos. Ponto 3.4.3. O candidato, como disse o apóstolo Paulo em Tito 1,9, deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Né? Então, o candidato deve ser alguém que tenha doutrina, que tenha capacidade, seja cheio de Bíblia, cheio do Espírito. Alguém cheio do Espírito é alguém cheio de Bíblia. É alguém apto para exortar alguém, aconselhar alguém, convencer. Pessoas que na igreja têm contradições. Existem outros ensinos tentando penetrar, adentrar a igreja. Então, a liderança da igreja não pode ser tudo é verdade, tudo vale na igreja. Não pode ser assim. Uma hora chega um pastor na igreja que tem um perfil, uma doutrina, a igreja segue aquele pastor que tem aquela doutrina. Outra hora chega um pastor com a doutrina totalmente com outra inclinação, com outro viés, e aí a igreja segue aquele outro pastor. Não, irmãos, não pode ser assim. O pastor, se ficar a vida toda na igreja e morrer pastor da igreja, é ótimo, é bênção, mas a gente sabe que às vezes o ministério de um pastor naquela igreja, ele às vezes ele é temporário. Está nas mãos de Deus, né, da soberania de Deus. Então, a liderança local, presbíteros e diáconos, deve ser uma liderança firme, até para cuidar de quem vai assumir o púlpito. Até para que a igreja, na hora de eleger os seus pastores também, o conselho saiba avaliar os candidatos ao pastorado da igreja. Se os presbíteros forem homens bíblicos, homens apegados à doutrina, eles vão estar aptos a conduzir a igreja, né? Isso vai trazer estabilidade à igreja. Porque, infelizmente, tem igrejas que, como eu falei, não há identidade ali.
Quem chegar ali vai moldar a igreja da maneira que quiser, e a igreja não tem que ser moldada de acordo com o gosto do pastor, tem que ser moldada de acordo com as Escrituras, e como somos presbiterianos, nosso entendimento das Escrituras é o da confissão de fé. Então a igreja presbiteriana ela precisa ter identidade presbiteriana, porque é bíblica. Nós somos presbiterianos. Então, esses líderes, se eles forem treinados, se eles forem verdadeiramente presbiterianos bíblicos, fiéis, então eles vão cuidar bem da igreja. A igreja vai poder suportar dificuldades, momentos de altos e baixos, crises, momentos até de transição pastoral, e superar isso muito bem, certo? Então o propósito do exame é garantir que os candidatos que exercerão o ofício de supervisão na igreja cumpram com os requisitos estabelecidos nas Escrituras. Então é uma peneira, é um processo que é feito, né, na nossa igreja reformada presbiteriana, é um processo que é feito para que os fiéis cheguem lá, os que podem exercer a função cheguem lá. Pastor, mas muitas vezes chegam ao presbiterato pessoas que não estão dentro desses critérios. Estou falando aqui do ideal, do que deveria ser. A realidade pode variar, a realidade pode não ser bem assim. Isso é triste, é ruim para a igreja sofre quando pessoas não vocacionadas ocupam os ofícios da igreja. Isso é problema que a igreja vai ter no futuro, Porém, se seguirmos essa instrução, vai ser mais difícil que qualquer um ocupe os cargos na igreja. Então, só os candidatos que reúnem os requisitos, deveriam passar no exame e ser apresentados para a eleição. Então, o conselho tem que filtrar os nomes dos candidatos. Então, às vezes, mesmo sendo instruída, a igreja ela pode indicar nomes que não estão dentro dos critérios, não deveriam indicar, Mas por uma série de situações é possível que a igreja indique pessoas que não têm a vocação, os dons, e aí o conselho pode tratar disso e não permitir que esses nomes concorram. Certo? Irmãos, vamos ver mais uma vez aí, vamos ver como é que está aí as dúvidas, perguntas aí. Irmã Zuleide pergunta: o diácono e o presbítero são jubilados após quantos anos como oficiais? O diácono e o presbítero ele não recebe o nome de jubilação, A jubilação ela é dada ao pastor na nossa denominação, na nossa igreja. O pastor ele é jubilado, caiu a obrigatoriedade da jubilação para pastor, então a jubilação é uma espécie de aposentadoria, Quando o pastor, em tese, ele pendura a chuteira, Ele se aposenta. Porém, não é obrigatório que ele pare de exercer todas as funções, mas ele deixa de ser o pastor efetivo de uma igreja, Ele vai ter limitação ali em algumas funções, nos concílios, e etc. Então, a lei da jubilação caiu, mas com 30 anos de ministério, antigamente era jubilado, era compulsório, hoje não é obrigatório. E aí o pastor ele é jubilado com 30 anos. Existe uma lei da emerência, uma lei da emerência para presbíteros e diáconos quando servem na mesma igreja com vários mandatos aí. Eu não me lembro agora se é 5 mandatos que recebe o título de presbítero emérito. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se algum irmão aí tiver a Constituição, quiser me ajudar aí, qual o artigo que está? Está aqui, artigo 57, irmã Zuleide. Artigo 57 da Constituição. Aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido
satisfatoriamente a uma igreja, por mais de 25 anos, poderá esta, pelo voto da Assembleia, oferecer o título de presbítero ou diácono emérito. Então não é jubilado, é emérito, respectivamente, sem prejuízo do exercício do seu cargo, se para ele forem reeleitos. Então, o mandato de presbítero e diácono é 5 anos. Então, 25 anos, então são 5 mandatos, né? 5 vezes 5. Eu sou ruim de matemática, mas eu creio que não errei não. 5 vezes 5, né? 25. Então, um presbítero e um diácono eleito 5 mandatos, pode ser proposto à Assembleia que conceda a ele o título de presbítero ou diácono emérito. Ele pode continuar exercendo o presbiterato e o diaconato. Certo? Presbíteros eméritos, no caso de não serem reeleitos, poderão assistir às reuniões do conselho sem direito a voto. Então, o presbítero emérito tem essa dignidade aí, independente de estar nativo ou não, eleito ou não, ele pode participar da reunião do conselho, mas não vota nas decisões. Certo? Então, espero ter respondido aí nossa irmã Zuleide. Nosso irmão Emerson Pereira pergunta: os presbíteros e diáconos são avaliados pelos mesmos critérios ou cada ofício possui avaliação específica? Tem critérios parecidos, mas existem critérios específicos também. Então, mais na frente nós vamos ter aulas sobre os critérios para cada cargo. Então, há critérios que são semelhantes e há critérios que são específicos. E aí eu peço a paciência aí do nosso irmão Emerson e dos outros irmãos, e que acompanhe aí nossa série de estudos, que a gente vai chegar lá, certo? A gente vai chegar nesse ponto aí, ok? Então vamos voltar, não há mais perguntas aqui, pelo menos aqui na minha tela não apareceu mais nenhuma pergunta. Se tiver aí, me apontem aí, certo? Então vamos voltar aqui. Esse slide já foi, então vamos para o próximo. A eleição, ponto 3.4.4. Depois de completado o exame, entra o momento da eleição. Este é o tempo em que os líderes apresentam os candidatos que completaram a avaliação com êxito. Então, depois de passar por todo esse processo, aí o conselho vai marcar a eleição e os nomes vão ser ditos. Esses irmãos podem ser votados. Não quer dizer que esses candidatos são automaticamente eleitos. Mesmo que a igreja tenha indicado, mesmo que o conselho tenha aprovado, vai para a Assembleia. Cada irmão vai poder votar. Cada irmão na hora vai ter, claro, isso tem que ser feito com oração. E cada voto ali deve ser em oração, consciente. Não é negócio de politicagem, não é negócio não é como no mundo faz compra de voto, né? Até que acho que não deveria ter isso, que o presbítero ganha trabalho, claro, é recompensado por Deus, né? Mas não precisa ter politicagem, né? Claro que nada contra você expressar, como já dissemos, o seu sentimento para a igreja e para os irmãos, de que entende que aquele irmão é um bom nome, é um vocacionado, né? Nada contra isso. Mas na hora da eleição, está ali na hora da eleição, então cada um diante de Deus em oração, coloca o nome, vota ali, faz o seu voto. Certo? Numa atitude de oração, né? Entendendo se essa é a vontade de Deus, para aquele nome, para aquele candidato. Quando ocorre a votação, a congregação põe em evidência a sua vontade. Então, na eleição, irmãos, é a vontade de Deus manifesta ali pela Assembleia, pela maioria da congregação. Então isso tem que ser controlado, né? Conta-se os votos. Não pode, diante disso aí, isso é uma função da Assembleia. Então não pode isso ser imposto, nós não somos episcopais. Então não é o pastor que vai impor um presbítero para a igreja, não é o pastor, não é os presbíteros que vão impor um diácono para a igreja. É a Assembleia.
A Assembleia, nós somos presbiterianos, isso é feito debaixo da supervisão do conselho, mas é um direito, é uma responsabilidade, é um dever da Assembleia eleger os seus oficiais. Certo? Então, isso é um privilégio e um dever da Assembleia. Então, a gente às vezes quer transferir essa responsabilidade para a liderança, o conselho não, mas no nosso sistema de governo, o povo aí vai votar e Deus vai usar isso para confirmar a vocação da pessoa. Certo? Então, cada membro dá o seu voto de consciência, né? E aí, quem vencer é a vontade de Deus. Então, vamos dizer que o candidato que você não votou venceu. Às vezes você está na igreja, teve eleição pastoral, ou para presbítero e para diácono, e aquela pessoa está ali e você votou contra, mas a maioria deu o voto positivo. Então, a vontade de Deus se cumpriu ali na Assembleia. Aí, um crente temente a Deus, ele vai submeter aquele líder, aquele pastor, aquele presbítero, aquele diácono. Mesmo que você não tenha votado, indicado, mas ali Deus revelou, manifestou o seu querer para a igreja, a sua vontade para a igreja. Certo? Então veja, irmãos, a importância de todo esse processo, né, e de termos esse nome confirmado. E aí, depois disso, é claro, a importância da igreja reconhecer o valor desse processo, né, dessa eleição. Ok? A ordenação, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Concluída a eleição dos oficiais, então os líderes da igreja devem determinar a data de ordenação para os ofícios. Então, geralmente os presbíteros, né, que vão lá, os ministros, pastores, né, presbíteros docentes e regentes, e vão impor as mãos sobre aquelas pessoas que vão ser ordenadas. Quem já tem ofício, recebe a posse, né, é empossado, né, em mais um mandato. Então, há um culto, na hora do culto, é feita a ordenação, né, e a posse. Então, irmãos, diante de tudo isso, veja bem isso aí que eu vou dizer, preste bem atenção. Ninguém assume um ofício na igreja mediante o autonomeamento. Esse negócio, eu sou pastor agora, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou apóstolo, né, eu sou patriarca, pai apóstolo, isso não existe na Bíblia. Certo? Isso não existe, esse negócio da pessoa se auto-ordenar. Deus chama, mas isso passa o reconhecimento da vocação passa pela igreja. Certo? Então, o nosso sistema, ele pensa assim, né? Ele trabalha dessa maneira. Então, os que foram indicados, treinados, examinados e eleitos devem ser chamados ao seu ofício de supervisão na igreja. Eles são separados dos membros da congregação para o seu ofício, são ordenados. Né? Então, eles recebem essa autoridade. Claro, a autoridade nossa é a autoridade de acordo com a Bíblia, né? Debaixo da palavra de Deus, não é acima da palavra. É a autoridade de acordo com as Escrituras. Mas eu creio, particularmente, que há uma autoridade, uma liderança que Deus coloca, mas é claro que não é uma autoridade ilimitada, uma autoridade que tem que ser bíblica. Uma autoridade, a nossa autoridade é de ministrar o que a Bíblia ensina, de aplicar aquilo que a Bíblia ensina, quando é disciplina, alguma coisa assim, é aquilo que de acordo com as Escrituras, não é impor a vontade dos líderes para a igreja a ferro e a fogo. A autoridade do pastor, do conselho, não é essa autoridade, certo? Mas então há uma autoridade ali, a imposição de mãos, né? E há uma liderança também. Então, esse grupo então vai liderar e a outra parte vai se submeter a Deus através dessa liderança aí. Esse processo poderia parecer longo e tedioso para alguns, mas se uma congregação o faz fielmente, com atitude de oração, resultará ser uma fonte de bênção para a congregação.
Então, nós queremos que a igreja seja saudável, que a igreja ande bem. Então, a gente não tem que seguir o caminho fácil de já se autonomear, não. O caminho é difícil mesmo. Então, esse caminho fácil aí que muitos querem para ter um título, um cargo na igreja, muitas igrejas que dão títulos, que ordena qualquer um, sem critério, sem treinamento, sem exame, né? Qualquer um é qualquer coisa. Então, isso aí às vezes acerta, né? Às vezes você pode até acertar, mas no geral isso não é bênção, isso traz problema para a igreja. Então, a ideia daqui nossa e do nosso estudo é que, mediante a congregação, né, se descobre homens entre os membros da congregação, né, e aí encontramos liderança piedosa e que vai ser bom para a igreja vai estar fortalecida, vai ser uma igreja mais saudável, se a igreja fizer tudo isso aí, se Deus abençoar, né? Se Deus abençoar também e conceder líderes sábios e piedosos e bíblicos. Então isso vai ser muito bom para a igreja local, né? Então às vezes a gente quer muito colocar só assim, a gente só quer um pastor que vem e resolva tudo, né? Um bom pastor, um pastor crente, bíblico, piedoso. Isso é bom, é importante, mas nós devemos desejar bons presbíteros, bons diáconos. Isso, a igreja é um corpo, né? E faz falta, né? E muitos trabalhos estancam e não avançam porque falta uma boa liderança local, né? E aí, às vezes vem pastor, sai pastor, há um rodízio ali de pastores, e às vezes parece que sempre é porque a culpa é desses pastores, né? Que pode também ter as suas dificuldades, mas essa instabilidade muitas vezes também é problema de falta de uma liderança firme na igreja local. Então, deve ser observado isso, né? Devemos orar para que possamos vencer essa dificuldade aí. Vamos ver aí mais uma vez se tem alguma participação dos irmãos. Irmã Zuleide agradece, Emerson agradece, irmã Soraya aí participando. Irmã Josi diz: gosto muito da maneira, né, como é feita a eleição de diáconos, presbíteros e pastores nessa igreja. É isso. Então, nossa igreja é uma igreja séria, né, uma igreja que trata com seriedade. Não quer dizer que não tenha defeito, não quer dizer que possa acontecer problemas, né? Pode acontecer dificuldades aí, e a igreja ela não é 100% pura nessa terra, né? Não é perfeita, mas se caminhar assim, vai ser bem mais saudável, né? Vai estar bem melhor do que em muitos locais aí que tudo é feito de qualquer jeito, infelizmente, e envergonha o Evangelho, certo? Essa situação aí. Irmãos, eu concluí aqui, então, na ordenação, a aula de hoje, para não ficar muito grande a aula, muito delongada, né? O meu esboço aqui, ele encerrou. A gente está indo aí para 50 minutos de live, então, se não houver mais perguntas, né, eu vou estar encerrando, então, a nossa transmissão, certo? Eu vou tratar nas aulas vindouras, já, viu, Emerson? Já nas próximas aulas eu vou tratar dos critérios bíblicos para a eleição de presbíteros e diáconos, certo? Isso vai ser tratado, então, mais na frente. E na nossa Constituição aqui, só para, então, aproveitar que ainda tem algum tempinho aí da nossa live, ele está 50 minutos aí chegando, mas tem aquela introdução, né? Não tem 50 minutos fechado mesmo de transmissão. Então, irmãos, vejam, na nossa Constituição, no artigo 50, diz: o presbítero regente é o representante imediato do povo, por esse eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja, bem como de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. O que é que compete ao presbítero,
né, regente, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio da admoestação particular. Então, o presbítero pode exortar e deve, né, os irmãos, e quando não resolver ali, se exortou o irmão se arrependeu, está resolvido o problema, segundo a Bíblia. Mas se o irmão está endurecido, leva ao conselho. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. O presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual a dos ministros. Então, nos concílios, o presbítero vota igual ao pastor. Então, o presbítero ajuda no pastoreio da igreja. Ora, exorta, auxilia nas visitas, distribui os elementos da ceia, né, toma parte na ordenação de oficiais, certo? Então, o presbítero faz essa atividade. Já o diácono é o oficial eleito pela igreja, ordenado pelo conselho, para dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, cuidado dos pobres, doentes e inválidos, manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, ao exercício da fiscalização para que haja boa ordem da casa de Deus. Então, o diácono cuida da ordem da igreja, arrecadação, cuidado dos pobres, certo? E etc. O diácono exerce a isso. Ok? Então, eu espero que tenha sido claro aí, né, o trabalho de presbítero e diácono. Então, não tem mais perguntas, eu vou encerrar a live. Então, vamos orar aí brevemente para encerrar a nossa transmissão. Que Deus abençoe a nossa igreja. Oremos então. Senhor, muito obrigado por esse momento, por cada irmão que acompanha, os que irão ouvir depois também esse estudo, essa aula. Abençoa a nossa igreja, levanta pessoas fiéis a Ti, líderes vocacionados, dá graça ao conselho, dá sabedoria ao conselho, à igreja, na indicação, na eleição. E venha o Teu reino, ó Pai, aqui sobre Alagoinhas, seja feita a Tua vontade. Apesar de sermos pecadores indignos, nada somos, não merecemos, ó Pai, nada do Senhor, mas pedimos ao Senhor, abençoa, ó Pai, esta igreja, este povo Teu aqui, fortalece a Tua igreja neste local. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Irmãos, prazer estar com os irmãos, Deus abençoe. Vou encerrar a nossa transmissão. Fiquem na paz de Deus e até a próxima aula, se Deus permitir. Até domingo, né? Com a graça de Deus. Domingo teremos a ceia. Então os irmãos estejam lá pela manhã e à noite estudo na confissão de fé. Então aguarda aí a presença de todos aí que quiserem nos acompanhar. Deus abençoe e boa noite a todos.